pode sentar no seu lugar e abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 14. Mateus 14, 22. Se você precisar de ajuda, é só levantar a sua mão. Que vai alguém aí. Um homem de Deus, uma mulher de Deus vai ajudar a encontrar. É uma passagem bem conhecida já essa. O título aí em cima diz: Jesus anda por sobre o mar. É o que eu quero, é o que eu preciso, é o que você quer e precisa. A gente estava conversando agora há pouco ali dentro e refletindo sobre algumas coisas da vida, parando para pensar um pouco sobre a fé, o trabalho da fé. A gente hoje colhe um fruto. Existem dois tipos de opções. Existem na fé, falando de fé, vivendo a fé, existem duas opções: o superficial e o profundo. Quem escolhe é a gente. É lógico que daqui da boca para fora, todo mundo vai escolher sempre o profundo. Falar de fé é maravilhoso. Falar de fé alegra, entusiasma, levanta. Viver a fé é complicado. Viver a fé é difícil. Todo mundo crê em Deus, até que tenha que se viver esse crer em Deus. Até que tenha que se colocar em prática esse viver em Deus. Essa passagem aqui, ela tem muitos ensinamentos, muitos. A gente, nós, todas as vezes que a gente trata dela, pelo menos na grande maioria, a gente foca no momento que Jesus ele vem andando sobre a água, que significa que pela fé seremos capazes de viver o impossível de Deus. E Jesus ele chega perto daquele, ele chama Pedro, e Pedro anda também sobre as águas, embora depois ele afunde, mas ele sai de dentro do barco, ele pisa nas águas. A gente sempre olha isso, a gente sempre mira nisso, a gente sempre observa isso, a gente sempre presta atenção nisso, mas existe um antes disso. Para se chegar lá, existe um antes. Para você alcançar essa vitória que você traz dentro de você, que você deseja, para a gente alcançar a cura, para a gente alcançar a prosperidade, para a gente alcançar a transformação da nossa vida, para a gente alcançar a paz que a gente busca, para a gente alcançar a alegria, existe um antes disso, uma caminhada antes. Mas como a gente, isso é da gente, isso é do ser humano. O que chama a nossa atenção, o que desperta a gente é o fruto. Você não leva para sua casa uma muda de árvore frutífera. Você não vai no mercado e compra um pé de manga. Quem compra pé de manga no mercado? Você compra o que no mercado? Tá bem. Você compra a manga. Por quê? Porque você não tem tempo de esperar, colocar na terra, regar, esperar crescer, brotar, germinar e chegar ao ponto de colher. Você precisa comer quando? Assim as pessoas vêm para dentro da igreja, precisando comer agora, precisando receber agora. E o fato das coisas de Deus não serem bem desse jeito frustra, decepciona. Só que a gente ensinou muita gente a crer no agora, a esperar no agora. Não que Deus não haja agora. Muitos aqui oraram e receberam aquilo que estavam orando no tempo que estavam orando. Mas isso
Isso não foi imediatamente. Tua necessidade já veio a tempo. É que quando a gente recebe, Jesus fala sobre isso. Ele fala assim que quando a mulher grávida está para dar à luz, ela chora a dor que ela está sentindo. Mas quando a criança sai de dentro dela, ela esquece o problema que passou, a dor que passou, pelo fato da alegria de estar segurando um menino, a criança. Lembra dessa passagem? Acho que é João 21, né? Uma coisa assim. Olha o que diz aqui, ó, presta bem atenção no texto. Logo a seguir o quê? Logo a seguir, depois de tudo que tinha se acontecido, eles estavam ali na beira da praia, estavam pregando a palavra, maravilhoso, vivendo a fé, curando enfermos, libertando cativos, estavam ali levando para aquele povo a palavra do arrependimento, aquele povo maravilhado, e mais, o povo com fome, eles deram de comer para aquele povo, pegaram o pão e o peixe, alimentaram todo mundo. O dia foi cansativo, o trabalho na obra foi árduo. Foi um dia inteiro falando de Deus, levando Deus, pregando a palavra, ensinando o caminho, orando pelas pessoas, ajudando as pessoas. Mas o dia está acabando. A tarde está declinando, a noite está vindo. E é hora de despedir aquele povo. É hora de agora fazer alguma outra coisa, tomar uma outra decisão, tomar um outro rumo. E o que fazer? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele, então Jesus fala para os discípulos: se vocês quiserem, fica à vontade, o barco está lá, vocês podem ir, vai para o barco. Mas Jesus continua trabalhando, Jesus continua ali, movimentando, fazendo alguma coisa, e ele despede aquela multidão. Versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele. Esse caindo a tarde também é uma lição. O dia termina, o sol vai embora e a noite vem. Você tem controle sobre muitas coisas. Você define se você vai crer, se você vai perseverar, se você vai confiar, se você vai seguir em frente, se amanhã você vai vir na igreja de novo, se você vai vencer, se você vai passar por cima, se você vai enfrentar e superar os desânimos que batem no teu coração, as descrenças que vêm, os problemas que você enfrenta, se você vai passar por tudo, por cima de tudo isso, por cima daquela falta de vontade que inúmeras vezes vem sobre a gente, e vamos seguir em frente, vamos continuar firme, ou se você vai parar, se você vai desistir. Você tem controle sobre isso, mas tem coisa que não está no nosso controle. Eles podiam decidir o caminho que eles iam tomar. Veja, os discípulos foram para o barco, Jesus foi. Jesus, ele continua, ele não para. O dia foi cansativo para todo mundo, o trabalho foi pesado para todos, todos trabalharam, todos estiveram ali envolvidos, engajados naquilo, todos estavam fazendo a obra, mas uns pensaram o seguinte: fizemos a nossa parte, a gente fez o que a gente precisava fazer, a gente fez o que cabia para a gente fazer, a gente atendeu aquele povo, a gente orou por eles, a gente ajudou Jesus em tudo que precisava, fizemos a nossa parte, distribuímos pão para todo mundo, demos o peixe para todos eles, fizemos o que tínhamos que fazer. Agora vamos descansar, agora vamos dar uma paradinha. E Jesus falou com ele mesmo: não, vou continuar orando, vou continuar buscando. Agora mais do que nunca eu preciso. Quem fez o certo e quem fez o errado? Não, vou mudar. Quem comete o erro? Quem vai para o barco ou quem vai para o monte? Fala comigo, gente. Quem?
mundo fala isso. O problema é a gente. O que a gente faz quando a gente sai daqui? Para onde a gente tem ido? Para o barco ou para o monte? Esse monte não é um barranco que eu estou falando. É o empenho, é o esforço em buscar a Deus. É o pouquinho a mais, é o que vai além. A diferença está nisso. Todos que viram diferença de Deus, o que fizeram a mais. As pessoas hoje em dia, elas recorrem a Deus achando que Deus vai agir imediatamente, que tudo vai mudar. E quando as coisas não acontecem assim, elas se desanimam. As pessoas estão enfiadas dentro da igreja, escutando a palavra, mas na hora de ir embora, porque veja bem, eles estão ali fazendo a obra, fazendo o que é certo. Nenhum dos dois errou. E nenhum dos dois acertou. Porque aonde está o erro? Qual o pecado? Qual o erro de ir para o barco? O que os impedia de ir para o barco? Nada. São livres. Você é livre. E você coloca nos seus lábios os seus argumentos para justificar. Para você mesmo. E de repente para os outros. Eu faço isso também, todos nós. É do ser humano isso. Justificar o porquê. Porque deixamos de fazer o que deixamos de fazer. Porque não fazemos aquilo que não fazemos. Quem está entendendo alguma coisa do que eu estou pregando? Só que para nós o nosso argumento tem outro peso. Para os outros é diferente. Não tem erro nenhum, eles são livres. O que vai ter é falta. É falta. Porque quem busca alcança, quem busca tem. Quem pede, recebe. Quem não busca, não encontra. Quem não pede, não recebe. Eles vão para o barco para descansar. Jesus vai para buscar. Jesus está tão cansado quanto eles, se até não tiver mais. Debilitado, porque é ser humano, está ali na forma humana, está precisando descansar, como qualquer outra pessoa. Mas ele entende que mais do que o descanso, mais do que a pausa, e essa pausa, esse descanso, entenda, tem vários significados. Vários. A gente tem se esmerado na obra. A gente vem para a igreja, a gente senta na cadeira, a gente ajuda em oração, a gente faz o que tem que fazer. Mas às vezes falta força e disposição na gente para fazer um pouquinho mais. A igreja está cheia de gente desesperada, que está sentado no banco da igreja. A igreja está cheia de gente triste, gente que está sentado no banco da igreja. Está cheio de gente frustrada que está sentada no banco da igreja. Ontem eu estava vendo um vídeo. A mulher estava passando no meio de um monte de gente. E naquele movimento todo, aquela mulher, ela chegava a pular no meio daquele povo. Pulava, feliz da vida. O problema não é ela estar feliz ali no meio daquele monte de gente fazendo o que ela estava fazendo. É o que vai acontecer na vida dela lá fora. Outro dia eu estava aqui em cima do altar, pregando a palavra. Cheio de esperança, cheio de fé, cheio de certeza. Pregando isso, no dia seguinte estava eu com um revólver apontado no peito. E pensando, e agora, o que vai ser de mim? A gente não sabe daqui a pouco como é que vai ser. Jesus estava buscando capacidade. Sabe o que vai acontecer com esses discípulos? Vai faltar alguma coisa para eles. Vai faltar para eles a condição, a capacidade, a coragem, a força. É isso que vai faltar daqui a pouco. Saber que Jesus vai vir andando sobre a água, isso você já sabe. Saber que Jesus vai falar para Pedro vir, isso daí você também já sabe. Agora uns vão para o barco e outros vão para o monte. Uns se aprofundam, uns se aproximam, uns se esforçam, uns fazem um pouco a mais, outros fazem o suficiente. Não vou domingo à noite na igreja, não vou domingo de manhã na igreja, domingo é sagrado. Eu vou na igreja, e segunda, e terça, e quarta, e quinta, e os demais dias, e o resto do tempo. E depois que você vem na igreja, orou, o que acontece depois? Depois tem que vir a coragem para continuar crendo e confiando. E é aí que muitos têm naufragado. Por isso estão sentados na cadeira da igreja, fracassados. E eu falo isso com todo temor a Deus e com toda tristeza no coração.
Porque as pessoas, elas esquecem que é Deus quem faz. Acha que se limita só naquilo. Continuando aqui, diz assim, versículo 24. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Longe do quê? Longe de quem? Cada passo que eles davam, cada centímetros que eles caminhavam em direção àquele barco, eles estavam afastando de Jesus. O caminho de Jesus era oposto. Jesus estava indo para o monte, buscar a Deus, se aproximar de Deus, buscar força em Deus, buscar capacidade em Deus, porque não sabia o que ia enfrentar, porque não estava dentro do projeto enfrentar as dificuldades que viriam. Ele sabia que problemas viriam, mas ele não sabia quais os problemas viriam, em que forma eles viriam, de que maneira eles viriam. Está dando para entender isso? Sim ou não? E muito menos os discípulos. Mas os discípulos desceram para o barco. E a hora que entraram no barco, o barco ainda começou a se afastar mais. Isso aqui está falando de vida. Isso aqui é um dia, uma hora, um tempo que você não ora, que eu não oro. Uma oração que a gente deixa de fazer. Jejum que a gente deixa de fazer. Um tempinho, por menor que seja, que a gente deixa de tirar para ler a palavra de Deus na casa da gente, não aqui na igreja. Aqui na igreja você é obrigado a ouvir. É porque o grito do pastor. Você está afastando. Só que a gente não percebe isso. A gente não percebe isso cedo, a gente percebe isso tarde. Tem gente que está dentro da igreja, mas espiritualmente falando, está longe de Deus. Tem gente que veste uniforme, tem gente que tem título e está longe de Deus. Não estou julgando não, gente. Jesus disse que a árvore se conhece. É só olhar. Só olhar. Uns são os que buscam, e os que buscam, por maior que sejam as lutas, eles permanecem de pé. Porque eles têm neles a força que sustenta, que revigora, que blinda, que reveste, que faz a pessoa passar por cima. Jesus pode andar sobre as águas porque Jesus buscou isso. Enquanto alguns estavam no barco, Jesus estava onde? No monte. E quem vai para o monte, eu não estou falando, volto a repetir, do barranco. Eu estou falando do empenho, do esforço. Tem uma passagem lá atrás do Antigo Testamento que diz assim, onde está escrito: não é tempo de habitar de vós casas apaineladas enquanto a minha casa permanece em ruína. Em um momento ele cita, ele diz o seguinte: trazei madeira, subir o monte, edificai a casa. Quando fala subir o monte é esforço, é fazer um pouquinho mais, é buscar um pouquinho mais, é superar um pouquinho mais, é dispor um pouquinho mais, é se esforçar um pouquinho mais, porque ele estava cansado, como muitos de nós nos sentimos. Ele estava debilitado fisicamente, como muitos de nós nos sentimos, mas ele continuou buscando, continuou trabalhando, continuou empenhando. Eu não sei se você está entendendo o sentido da mensagem. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, é o que a palavra está ensinando. Diga glória a Deus. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios, açoitado, chicoteado pelo vento, pelas ondas, pela força de tudo o que estava acontecendo. E o vento era contrário. Sempre vai ser contrário. A vida sempre vai bater. Não espera vir para dentro da igreja e achar que quando sair vai estar um mar de rosa, porque não vai. Quanto mais você buscar Deus, quanto mais de Deus você for, mais você vai ser alvo do diabo e das ciladas dele e dos projetos dele. Ele vai tentar derrubar você. Ele vai tentar fazer você cair. Ele vai lutar contra você e ele sempre vai soprar de maneira que o teu barco se afaste. Porque é isso que ele está fazendo. Só que esses aqui estavam tão distraídos, estavam tão fechados dentro de muitos pensamentos, de muitas razões que às vezes a gente tem. Eu não vou por causa disso. Eu não estou acusando, não, isso não é um ataque, isso é um alerta, é para despertar. Tenha sensibilidade no espírito. Tem gente que vive o espiritismo gospel, se enfia dentro de igrejas atrás de revelação todo dia,
Aonde na Bíblia Deus revelava todo dia para a mesma pessoa? Para pensar, reflete, vai para a palavra. Deus revela assim. Não estou dizendo que revelação não exista, existe. O problema é quando a gente faz disso o sentido de tudo. E tem gente que segunda tem que ir para revelar, terça tem que voltar lá para confirmar, na quarta tem que ir para ver se é realmente aquilo, na quinta tem que ver se nada mudou, na sexta volta para ver se realmente continua da mesma maneira. Isso não é viver pela fé. Viver pela fé é pegar a palavra que Deus traz no nosso coração, crer naquilo e viver naquilo, e buscar força para superar os problemas que vierem. Isso é viver pela... E viver pela fé não é fácil. Falar é fácil. Falar é muito fácil. Agora está aqui a diferença. 12 foram para o barco. 1 subiu para onde? É sempre assim. E o barco foi afastando, a onda foi batendo. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. É maravilhoso. Foi andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Veio andando sobre as águas. E é isso que a gente às vezes fica olhando, é isso que a gente espera, é isso que a gente quer, andar sobre as águas. Eu vou andar sobre as águas, vou passar por cima da doença, vou passar por cima do problema, vou passar por cima da dívida, vou passar por cima do desemprego, vou passar por cima desse problema. Mentira, não vai passar, e não está passando, se não fizer o que ele fez. Se não fizer o que ele fez, vai passar se a presença de Deus estiver dentro. Porque o teu título não vai fazer você passar. Sentar nessa cadeirinha aí, para mim que estou aqui de frente, é muito bom que você esteja aí. Mas o problema é que você vai ter que passar no mar, e o mar está lá fora, não está aqui dentro. Aqui dentro não está o mar. E aí você vai ter que ter Deus. Porque senão você não vai passar. Não vai passar. E nem a palavra às vezes consegue impedir que a pessoa afunde. Está escrito aqui. Olha o que aconteceu aí. Respondeu-lhe Pedro, versículo 28, leia isso com atenção para você entender que não é minha opinião não, eu só estou pregando o que está escrito aqui. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, me prova que o Senhor é Deus, me prova que é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. E ele disse, ele quem? Jesus disse, o próprio Jesus Cristo, a palavra de Deus disse para ele: vem. E ele desceu do barco e ele começou a andar sobre as águas. Mas o que aconteceu? Ele afunda. Com a palavra tendo sido dada para ele: vem. Gente, está cheio de gente recebendo palavra que vai vencer e não vence, que vai abrir a porta e a porta não abre, que vai restaurar a vida e a vida não restaura, que vai ser curado e a pessoa não é curado. Mas está escrito, Ele pode todas as coisas, Ele é Deus, Ele é maravilhoso, a palavra dEle não cai no chão. Sim, desde que você receba e creia, e tenha força para seguir em frente, para perseverar. E as pessoas estão jogando as coisas para o alto, falam que creem, mas na prática da vida não creem. Continuando aí, ó. E ele disse: vem. Versículo 29. E Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me. Quem mandou ele ir? Foi a palavra de quem? Então por que ele não continuou andando? Porque ele olhou para o vento, porque ele olhou para a força da água. Sabe o que isso quer dizer? Isso tem lição nisso. Isso tem ensinamento de Deus. Porque o problema é ter força e coragem para enfrentar a força do vento. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eles estão aonde? Onde eles estão? No mar. Está chovendo? Está tendo tempestade. Está tendo ventania. O mar está agitado. O vento está batendo para quem? Para todos.
O vento está batendo para Jesus também, gente. Não se deixa levar por uma ideia de filme, não. Está batendo para todo mundo. O vento está batendo para Pedro, está batendo para Jesus. A água está revoltada, o mar está nervoso, está agitado. A onda está açoitando, está batendo só em Pedro, só no barco. Não, a água está batendo em todo mundo. O problema é que Jesus buscou, então ele tinha força para suportar, coragem para enfrentar, olhar para frente e não deixar que as dificuldades que estavam acontecendo matassem dentro dele a certeza de que ele ia chegar onde precisava. Essa é a diferença do que busca e do que não busca. Essa é a grande diferença do que vai para o monte e o que vai para o barco. Só que a gente faz essa escolha todo dia. E não é a beleza de se dizer o que está escolhendo, mas é o fato de se escolher. Às vezes, na maioria das vezes, a gente escolhe para o barco. Quando a gente desiste de lutar, quando a gente deixa de crer, quando a gente deixa de buscar, quando a gente deixa de se empenhar, quando a gente olha para a gente e fala, não, hoje não dá para mim, porque eu estou cansado demais. Todo dia você vai estar cansado. Todo dia você vai estar cansado. E quanto mais se cansar, mais cansado vai estar. Mas a diferença para a nossa vida está na disposição que vai além. E Jesus foi além. Jesus subiu o monte. Jesus foi buscar a Deus, foi se encontrar, foi lá orar, foi lá se derramar, foi lá abrir o seu coração, enquanto os outros estavam cansados e tinham todo o direito. Você é livre para escolher o caminho que você escolhe. Você está entendendo? Mas você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. O vento estava batendo para todo mundo, mas não foi capaz de fazer Jesus abaixar, submergir, ser enfiado para dentro ser tragado para dentro daquelas águas, porque em Jesus estava a presença de Deus. Já em Pedro não. Pedro ouviu a palavra, mas a palavra somente não foi capaz de sustentar. Porque às vezes a gente não tem força para seguir em frente. E eu falo isso para você de carteirinha. Tem hora que a vontade que a gente tem é de jogar tudo para o alto. Aí está a explicação porque às vezes a pessoa não consegue vencer o vício. Aí está a explicação do porquê que às vezes a pessoa não consegue vencer o adultério, a mentira, o engano. E é fracasso atrás de fracasso. Está enfiado dentro da igreja, está sentado na cadeira. Hoje de manhã, quando eu fui começar a pregação, fiz uma oração, porque eu senti no coração de fazer naquele momento. E pedi a Deus, Senhor, faz o coração aqui da gente ser uma boa terra, porque o coração da gente hoje não pode ser como o terreno rochoso, o coração da gente não pode ser como aquele terreno raso, o coração da gente não pode ser como aquele terreno cheio de espinho, não nesse momento. Deus tem falado demais. Aí a gente vai olhar os resultados do que Ele tem dito, e a gente vê tanta gente naufragando, fracassando. Dá glória a Deus aqui, mas ali fora grita misericórdia. Salva-me, salva-me. Ele está ensinando a receita, Ele está dando a receita. Quanto disso aqui a gente está colocando em prática? Outro dia a gente estava lendo uma palavra que está lá em Daniel. O monte pediu, só um recebeu. Por que recebeu? Porque permaneceu, só um ficou. Só um teve coragem. Com todas as lutas, com todos os problemas que estavam acontecendo, com todas as suas debilidades, porque eu tenho, você tem, eu sei que você tem, e você sabe que eu tenho também. Nós somos seres humanos, a gente não é diferente em nada, não no físico. Podemos ser no espiritual, mas no físico não, nós somos iguais, no emocional somos iguais. Problema é problema para todo mundo, tira a paz de todos. Você está entendendo o que eu estou falando? O vento estava batendo para Jesus também. E por que Jesus não afundou? Porque os olhos de Jesus não estavam no vento. A força do vento não era maior do que a força de Deus que estava dentro dele. Essa é a diferença na vida de quem vence, de quem alcança, de quem supera. É ter uma força maior do que as forças contrárias, do que a força dos problemas, a força das adversidades, a força da doença, a força do desânimo. Tem gente que está perdendo para o desânimo agora, hoje, agora, nesse momento. E a semana passada estava aí sentado, ouvindo a palavra. O que mudou? Mudou que não foi para o monte, foi para o barco. Esqueceu de se fortalecer. Tem gente aqui passando problemas que se outros estivessem passando, já teriam se suicidado. Mas por que estão de pé? Por que permanece? Por causa da força daquilo que tem buscado, a presença de Deus. Igreja é um lugar para você se sentir bem, é um lugar para você ter prazer de vir.
É um lugar para você sentir alegria dentro dela. É um lugar para você fazer amizades e ter amigos e contar com a oração dessa gente. Mas acima de tudo, igreja é um lugar para a gente buscar a Deus. Não vem para a igreja por vir. Isso serve aqui e serve em qualquer outro lugar. Pequeno ou grande. Bonito ou feio, maior ou menor do que esse, não importa. Você tem que ter Deus dentro de você, você tem que confiar em Deus, você tem que buscar a Deus. Porque é Ele que vai te sustentar. É a força dEle que vai fazer você andar. Se você quer andar sobre as águas, porque isso aqui é verdade. Quem crê, anda sobre as águas. Quem crê, vê o impossível. Só que para ver o impossível, é primeiro preciso suportar a força do vento. Porque Pedro não suportou. E ele acabou abaixando. Acabou entrando para dentro da água. E tem um monte de gente assim. E você conhece gente assim. Ou eu estou falando alguma bobagem? Você tem todo o direito de discordar de mim. É só olhar como as pessoas estão. Principalmente aquelas de dentro da igreja. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo tem gente que senta nessa cadeirinha e ouve a mesma palavra que todo mundo. Que olha para o lado e vê que todos nós temos passado lutas imensas, gravíssimas, mas temos olhado para Cristo e seguido em frente. Todos nós. Dá para você entender o que eu quero dizer? Quem está entendendo alguma coisa da mensagem? Segue em frente. Mas na hora de superarem, suportarem os seus problemas, estão afundando. E é uma questão de tempo. Você vai procurar e não vai encontrar mais, porque afundou. Mas mesmo para o que está afundando, porém ainda consegue ter ouvidos, o coração ainda consegue ouvir, tem sensibilidade, a mão do Senhor está sempre estendida para tirar de dentro dessas águas. É o que aconteceu aqui, ó. No versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco. O que aconteceu? É isso aí que a presença de Deus traz, a paz. O vento cessa, a tempestade para. Quando ele entra. Mas até ele entrar é preciso superar e suportar tudo aquilo, toda a adversidade que acontece. Eu não sei se eu fui claro o suficiente. Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu acho que hoje eu vou conseguir até acabar um pouco antes. Glória a Deus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Todo esse contexto faz parte. Tudo isso colabora, coopera. Olha para você. Quem você tem sido? Não é o que o parente ou amigo pensa, não é o que o pastor acha. Mas eu queria que você olhasse para você. Quem você tem sido? Você tem sido o que sobe um monte? Você tem sido o que está indo para o barco? Daqui a pouco, quando você sair daqui, para onde você vai? Depois de ter feito a tua parte, depois de ter vindo à igreja, adorado o Senhor, louvado ao Senhor, depois de ter ouvido a palavra, depois de ter feito as tuas orações, tua parte você fez, glória a Deus por isso, isso é importantíssimo. Mas e aí? O que vai acontecer depois disso? Você vai para o barco, você vai para o monte, vai continuar orando, vai continuar buscando, vai continuar crendo, vai fazer um pouquinho a mais, vai se esforçar um pouco a mais, por aquilo que é teu propósito, por aquilo que você precisa, porque nenhum deles saiu dali, daquele lugar, imaginando, vamos para aquele barco, porque em nome de Jesus, vamos enfrentar uma grande tempestade, vai vir uma grande ventania, o barco vai quase virar para baixo, a água vai entrar para dentro dele, mas nós vamos permanecer firme. Nenhum deles projetou isso, imaginou isso. A gente não imagina que saindo daqui nós vamos enfrentar uma tragédia, uma perda,
uma ameaça, um problema grande, uma adversidade grande. Nenhum de nós. Todos já passamos por experiências como essas. Já saímos da igreja e lá fora, cheios da alegria, do entusiasmo de termos participado de um culto que falou com a gente, que mexeu com o nosso espírito, que avivou o nosso coração. E de repente a gente se deparou com uma grande luta, um levante, uma ameaça, uma contenda, uma discórdia, uma porta que se fechou, uma notícia ruim que chegou. Da onde vem a força para suportar essas pancadas do vento? Jesus não andou sobre as águas porque o nome dele era Jesus Cristo, porque o nome dele estava acima de todos os nomes. Jesus não andou porque ele era um ser superior, ele estava na forma humana. Não esquece que um dia ele sentiu fome. Não esquece que um dia ele se entristeceu e ele chorou. Ele tinha os mesmos sentimentos, porque ele se esvaziou de si mesmo. Ele estava como homem para ensinar a mim e a você que é possível pela fé superar e vencer. Mas é preciso buscar a Deus. É preciso se aproximar dele o tempo todo, seja aqui dentro da igreja, seja na tua caminhada, seja na tua casa, seja ter ou tendo que voltar no dia seguinte, mesmo debilitado pelo cansaço, e continuar, porque você vive uma coisa que você crê, você está dentro de um propósito que você acredita, ser de Deus para a tua vida, para transformar a tua situação, para mudar a tua história, porque só será transformado, só será mudado, só será possível andar sobre as águas se você aguentar as pancadas do vento. Não adianta só ouvir a palavra de Deus, é preciso praticá-la. É preciso buscar a presença dele para ter força, coragem, fé avivada, fé renovada a todo instante. Porque coisas ruins podem vir na nossa caminhada, mas elas nunca serão maiores e nem mais fortes do que a força do Deus que está na nossa vida. Se a gente buscar Ele, não se engane. Deus, Ele não faz mágica. Deus é com aquele que busca Ele. Deus, Ele está na vida daquele que está com Ele. Deus se faz presente no coração que vai a Ele, que o busca. Todas as pessoas na Bíblia que alcançaram alguma coisa em Deus foram pessoas que com propósitos diferentes, necessidades adversas, mas todas elas em comum foram a Deus, foram a Jesus, buscaram a Deus. E com a gente não é diferente. Você e eu, nós precisamos buscá-lo. Estamos aqui para isso hoje. Abre o teu coração, busca pela presença dele. Abre os teus lábios e fala o que você precisa. Abre a tua vida, pede o socorro dele. Mas não deixe de dizer que você precisa se renovar, que você precisa se fortalecer, e que você está aqui para isso. E pedir a ele: derrama do teu espírito, como naquela noite, naquela madrugada, a tua presença encheu o coração do Senhor Jesus, dando a ele a força, a capacidade para viver tudo aquilo que ele viveria, para andar sobre aquelas águas, para que a força do vento, para que a força das águas não fossem capazes de submergir ele, de fazer com que ele afundasse. Assim venha ser, Pai, a tua presença em nós hoje. Assim venha ser o teu espírito, mas você tem que pedir, você tem que abrir o teu coração, você tem que fazer a tua parte. Não é só estar aqui dentro, não é só sentar nessa cadeira.